Jesus. Amém. Graças a Deus, por mais essa oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido, de mais um dia nós estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. Nesse momento eu convido os irmãos que puderem ficar em pé para nós fazermos a oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça e por tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando e dando graça, ó Pai, a cada um de nós. Abençoa cada ministério que vai louvar ao teu nome. Também um pastor, meu Deus, que vai estar na responsabilidade, ó Pai, de trazer a mensagem. Usa, ó Deus, com poder e grande glória. E queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, pelo dia em paz, pelas bênçãos, pelos livramentos e por mais essa oportunidade, ó Deus. Continua, Deus, nos abençoando e usa-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E desde já eu convido toda a igreja para nós louvarmos o hino do nosso cantor cristão, de número 289. Ao pé da cruz, 289. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, ai os seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio.
Glória a Deus. Vamos cantar ainda o hino de número 89. O poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no teu sangue o poder. Há poder, sim, força ser igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém? Ainda vamos cantar outro, viu? 92, nosso cantor cristão. Substituição. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
com muito desamor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Glória a Deus. Vamos ler um texto no Evangelho, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Eu queria convidar a igreja para nós lermos esses versículos todos, nós juntos, 18, 19 e o 20. Convido a igreja para nós olharmos pelo Data Show, para fazermos uma leitura padrão, amém? Todos juntos? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Nós fomos resgatados com o sangue de Jesus Cristo. Amém? E nesse momento o Ministério Infantil está com oportunidade.
Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Amém? Nesse momento, o Ministério Feminino também está com oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Salmos 90, o 1 e o 2, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, ainda antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço
pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando.
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus e queremos desde já, né, fazer a apresentação de Rayana, né, e Vitória, que está ali nos visitando nesta noite, né? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Nosso Deus continue nos abençoando. Amém. Graças a Deus. Nesse momento o Ministério de Louvor também está com oportunidade. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi, a. Oi. Oi. Oi, a. Oi, a. Oi, som. Oi, a. Oi. Oi, a. Oi, som. Oi. Oi, som. Oi. Oi, a. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Continuar em adoração ao nosso Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo. E era um vídeo bem interessante porque mostrava uma aldeia indígena, onde todos estavam servindo ao Senhor naquela aldeia. Da maneira, né, deles. E assim, era muito bonito ver como eles levavam a sério cada momento do culto, como levavam a sério o batismo, o significado que de fato tinha para eles. E isso reforça a palavra do Senhor,
que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo também aqui nessa noite, confessando o nosso Senhor como Salvador. Amém? Oi, som. Aleluia. O Senhor nos libertou e por isso nós estamos aqui nessa noite. Nós somos livres porque o Senhor nos comprou com o seu sangue. Foi um sacrifício que não foi fácil, mas o Senhor desceu, veio, abriu mão de toda a sua glória e veio aqui, se fez homem, morreu por nós e por isso hoje nós somos livres para celebrar ao Senhor. Amém? Então nós temos que todos os dias celebrar
essa nova vida, essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua presença. Amém? Eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, porque antes eu era perdido e pecador, mas o teu amor me conquistou, porque antes eu era escravo do pecado, mas o teu perdão me libertou. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. O inimigo vem me acusar, o meu passado quer me condenar. Em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei. E se o inimigo vem me acusar, o passado quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei, porque antes eu era perdido e pecador, mas o teu amor me conquistou, porque antes eu era escravo do pecado, mas o teu perdão me libertou. Se você crê, então declare: adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Porque antes eu era perdido e pecador, mas o teu amor me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o teu perdão me libertou. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem
seja o centro, Senhor, das nossas vidas. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Toma, Senhor, o teu lugar de honra nessa noite, em nossas vidas. Amém, igreja, pode sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, nós louvamos a Deus por sua bondade, por sua graça, por seu favor por nós. Damos graças ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na presença desse Deus tão glorioso. Nós hoje estamos celebrando a ceia do Senhor e esperamos, em nome de Jesus, estarmos dando a Ele nessa noite um culto que lhe seja agradável, apesar de pecadores como somos, que nós estejamos realmente oferecendo um culto que Ele receba em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com a igreja Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 23, e a partir do versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele.
para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra. Até às 3 horas da tarde, o sol deixava de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por estar na tua casa. Te agradecemos, ó Senhor, por cada momento de louvor, celebração nessa noite. Te agradecemos por tua preciosa palavra que acabamos de ler. E te rogamos, ó Deus, fala conosco, precisamos e desejamos ouvir a tua voz. Nós oramos, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós ouvimos durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã, não apenas como evangélico, antes já ouvimos falar sobre a morte de Cristo, sobre a sua cruz. E todas as vezes que paro para meditar nessas mensagens ou nesses textos que relatam o que Jesus padeceu, eu me convenço, eu chego à conclusão cada vez mais de que, assim como a gente prega o Evangelho, assim como a gente aconselha, assim como a gente fala para muitas pessoas do amor de Cristo, e as pessoas continuam com seu coração endurecido, e a palavra de Deus diz isso, e elas não voltam atrás, elas continuam no seu erro. Ouvimos, tem até hinos que criaram, baseados numa fala dentro da própria igreja cristã, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso a gente sabe que não é verdade.
Tem gente que morre, mata a família todinha e não se arrepende. Tem gente que é mau. Tem gente que não vai vir pela dor. Quem disse isso foi o próprio Deus na sua palavra. Tem gente que nem pela dor vai vir, não. Agora, eu falei, quando a gente conhece a palavra, caminha com o Senhor Jesus pelo Evangelho, é guiado pelo Espírito Santo, iluminado por Ele, para servir a Deus, vê a sua morte. E aí entra a questão, por exemplo, de crer ou não crer. Mas a Bíblia diz também que a fé não é para todos, ou não é de todos. E aí tem gente com o seu coração endurecido que não acredita em nada disso. Mas a história de Jesus não é o que está na Bíblia apenas. Se fosse o que está na Bíblia, seria uma invenção do cristianismo. Mas a história, sem o cristianismo em si, já traz a veracidade de Jesus. E assim, o que Jesus sofre, o que Jesus padece, o quanto Jesus ele se entrega por nós. Para quem não serve a Cristo, não vai fazer muita diferença, não vai ter muito sentido, não vai ter muito significado, não. Mas para quem está servindo a Jesus, o fato dele ter encarnado, o fato dele nascer da Virgem, o fato dele se tornar homem, estar entre os homens, sofrer como homem, ser tentado até pelo diabo, é cada vez mais a Bíblia confirmando não somente a verdade acerca de Jesus, mas o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. A ponto dele estar na cruz, os soldados zombam dele enquanto ele agoniza de dor. E a dor de Jesus na cruz é algo que a gente, eu digo assim, que a gente só visualiza quando assiste aquele filme A Paixão de Cristo, eu acho que é de Mel Gibson, eu acho que ali é onde ali é dor, no sentido físico, né? Dor extrema. Enquanto ele agonizava, tinha soldados ridicularizando, zombando dele. Gente gritando, dizendo, tu não é Salvador? O que andam contigo, os que te servem não foram salvos? Tu não salvaste, por que não salva a ti mesmo? Até o ponto de ter um infeliz na cruz, do lado dele, crucificado, esperando a morte chegar e dizendo para ele, ó, tu não é o Filho de Deus? Salva a ti, salva nós também. Cadê tu agora? E outro diz assim, que mesmo nessa agonia, mesmo nesse momento tão difícil, tu não temes a Deus, porque tem gente que mesmo na agonia não vai temer a Deus, gente mesmo nas últimas, mesmo na angústia, não vai temer a Deus. Eu lembro do saudoso pastor Antônio Silvestre, que ele contava um relato de um senhor de Cortês, que o pastor Antônio Silvestre morou em Cortês, e ele contava um relato, de vez em quando ele lembrava de contar essa história do moço lá em Cortês. Ele disse que o homem, quando ele se vicia nas coisas, é terrível para ele se livrar. E disse que a filha do homem, a família do homem, era religiosa, e o homem não queria saber da religião. O homem era viciado, mas era daquele doente pelo jogo do bicho. E chegou o dia, o homem adoecendo, velhinho, já morrendo, ele em cima de uma cama, e a família pensava, acreditava que por causa da vida que ele levou, assim, sem religiosidade, ele estava perdido. Então, pediam na beira da cama para ele chamar por Jesus, por Deus, por Nossa Senhora, por um santo. E disse que a família ficava do lado da cama dele e dizia para ele, chama por Nossa Senhora. E a única coisa que ele balbuciava e que a família entendia era os bichos do jogo do bicho. Que ele abria a boca e só falava o bicho lá que ele jogava. Não saiu outra coisa. Tem gente que mesmo em agonia não vai buscar a Deus, não vai temer a Deus, o temor a Deus não vai existir. E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo algumas coisas mais acerca do sofrimento de Jesus. Jesus está morrendo de sede, está morrendo de dor e pedindo água ali, dizendo que está com sede.
Você lembra da história que aqui fala que pegaram uma esponjazinha molhada no vinagre, né? E deram a ele para beber. E aí surgem algumas ideias. Alguém com compaixão botou vinagre na boca dele, pelo menos molhou a boca dele. Outros dizem que era o vinagre seria um medicamento, um exemplo disso. E por fim, tem a outra história pior ainda. É que a história do vinagre na esponja não tem nada a ver com tratar de doença, ajudar em dor nenhuma ali. Andar com vinagre e um depósito com vinagre e uma esponja era o mesmo que andar com papel higiênico. Sem descartar. Usava-se a esponja com vinagre e estava guardada para ser utilizada novamente. Os sanitários, chamados tipo sanitários públicos, naquele lugar tinha o vaso para as pessoas, os homens usarem, e aqui na frente tinha uma bacia lá com vinagre e a esponja, que era para usar, para se limpar. E daí saía daquele banheiro público, deixava a esponja lá. E quem viesse depois, usaria o vaso, pegava aquela esponja que foi colocada no vinagre e se limpava. Os soldados faziam caminhadas longas. Levaram Jesus até o Calvário. Levavam durante a sua caminhada o seu baldezinho com vinagre e com a esponja. Porque vai que no caminho a necessidade grita, eles precisam dar uma pausa, precisam parar. E quando eles fizerem isso, estão com o papel higiênico, estão com a esponja ali, o vinagre, para usar, botar de novo lá. E quando Jesus pede, me dá de beber, acredita-se que disseram, a gente tem uma esponja aqui para colocar vinagre e colocar na boca dele. Irmãos, a gente fala que a dor, acredita-se que a dor vai atrair as pessoas. Eu vou dizer para você, se a dor trouxer a gente para a igreja, as igrejas não cabem o povo que tem dor por aí, não. Eu sei que algumas pessoas vieram quando sofreram, sim. Algumas pessoas vieram na hora da angústia, na hora de muito aperto na vida. Mas os homens estão mais voltados para esse mundo, para as coisas desse mundo, do que para a graça de Deus, que está aqui nesse texto, sendo cravada lá na cruz do Calvário, com dor horrível, dor, falta de ar, sede, fome, corpo cortado de tanto apanhar, a cabeça sangrando por causa da coroa de espinho, e tem uma multidão que já gritou dizendo crucifica-o, e que agora estão sorrindo, olhando o sofrimento dele, a dor dele. Nós podemos sair daqui hoje à noite dizendo, eu sou crente, já fiz a minha parte, entreguei a minha vida para Jesus, hoje conheço a palavra, o Evangelho da verdade, tenho erros, pecados, peço perdão, me arrependo, o Senhor perdoa, diz a sua palavra. Mas a gente não para ouvir os gritos que foram ecoados daquela cruz. Declarações que Jesus traz para nós e que disse alguém que a cruz mostra-nos, pelo menos algumas 3 coisas. Mostra-nos o quanto Jesus sofreu. O sofrimento do Filho de Deus por nós. O sofrimento do Filho amado em nosso lugar. Mas também nos mostra o amor do Pai por nós,
miseráveis pecadores. E mais do que amor, o sofrimento da cruz mostra-nos a graça do Senhor. O Senhor me dando perdão que eu não mereço, salvação que eu não mereço. E ao mesmo tempo, nessa graça onde Ele me dá o que eu mereço, Ele não me dá o que eu mereço, a condenação por ser pecador, o inferno por transgredir a sua lei e os seus mandamentos. E nesse texto que a gente leu, uma das primeiras declarações de Jesus está no versículo 34. Enquanto ele é crucificado, enquanto ele está cheio de dor, e quem é a sua companhia são dois criminosos, o versículo 34, Jesus abre a boca e diz, olhando para aquela multidão que estão zombando dele, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na agonia da cruz, no seu sofrimento, Jesus diz, perdoa-lhes. E você vê uma coisa, não falta perdão, não falta livramento de Deus, não falta oportunidades para nós. Nós temos o lugar da cura, nós temos o lugar do milagre. Se nós olharmos para a cruz com sinceridade, se nós abrirmos o nosso coração, vamos perceber que tem uma voz dizendo, você é perdoado, eu perdoo os seus pecados. E você lembra que a gente falou aqui domingo passado, que tem coisas que a gente já chorou, dizendo, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais. E depois a gente é surpreendido repetindo a mesma coisa. Falou coisa que disse, meu Deus, eu sou crente, me perdoa, Senhor, não vou dizer mais não. Passa-se os dias, o tempo, daqui a pouco, ai meu Deus, eu falei de novo, eu sou crente, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque nós temos o querer, mas nós não temos o poder. Mas Ele perdoa os nossos pecados. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para nos livrar do poder desse pecado. Mas ainda no versículo 43, há uma declaração de Jesus, após um dos presos que estão na cruz ali ao seu lado, após repreender aquele que debochava, que zombava de Jesus, e ele se dirige a Jesus dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E eu lembro desse texto um dia, há muito tempo atrás, na casa do irmão Antônio e irmã Nininha, tinha um casal lá de Testemunho de Jeová. E eu tinha acabado de chegar com a Bíblia, eles mandaram eu ler justamente esse versículo. E eles não mandaram, e eles, em vez de mandar ler na dele, mandaram ler na minha. Porque a deles adultera, né, o versículo, mas na minha não. E ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o céu, é mais do que um lugar por vir. O céu é mais do que algo a ser alcançado, a ser descoberto um dia. Há muita coisa ainda para a gente aprender e ver com o Senhor, mas o céu, ele já faz parte da nossa vida hoje. Jesus disse,
hoje mesmo. Ele disse, hoje mesmo, não vou deixar para depois, não vai ser quando você ressuscitar, não. Um dia você vai chegar lá no paraíso, nada disso. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Porque lá da cruz, além dele dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, além dele oferecer perdão, ele oferece salvação. Não pense que você vai ter que virar anjo para ir para o céu, porque você nunca vai virar anjo. A entrada no céu, a gente não vai precisar de asinha para voar, não. A Bíblia diz que vai chegar no momento em que vai ressoar a trombeta de Deus. É como no piscar de olhos, a Bíblia diz. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles, para estar com o Senhor na glória. E aí, tudo que nos aperta hoje, tudo que nos oprime hoje, tudo que é tribulação que a gente passa hoje, já foi embora, porque nesse momento nós teremos um corpo glorioso, diz a palavra, um corpo de glória. Viver a esperança disso, a certeza disso, é já participar do céu aqui nessa terra. Em João, no capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Jesus ia na cruz, ele olha ali e está a mãe dele, Maria está ali, próximo àquele lugar, assistindo àquele sofrimento. Só que Maria é uma mãe que está sofrendo a dor de ver um filho santo morrendo de morte tão cruel, tão injusta. Apesar de todos os avisos de Jesus, apesar de Jesus ter preparado todos eles, digamos assim, com as mensagens que ele trazia, mas nenhuma mãe, sabendo que seu filho seria o salvador do mundo, queria contemplar o filho numa cena daquela. E Maria está ali assistindo tudo, assistindo todo aquele acontecimento, vendo aquela cena dolorosa, o martírio, a angústia, o desespero, faltando respiração, o esforço dele na cruz, e ela lá embaixo sem poder fazer nada. A palavra do Senhor diz no versículo 26 de João 19, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Lá na cruz, Jesus diz para Maria, eis aí o teu filho, para aquele discípulo amado dele. E ao discípulo ele disse, eis aí a tua mãe. A palavra do Senhor nos mostra que mesmo na cruz, mesmo em dor, mesmo em angústia, o Jesus nos ensina que a cruz é o lugar onde famílias são restauradas, onde famílias são unidas, onde famílias são colocadas de pé, onde famílias são colocadas no seu devido lugar. A verdadeira família é a família que Deus tem estabelecido, é a família que Deus tem colocado de pé, que Deus tem firmado. Que Deus nos conduza, que Deus nos leve a ser
uma família verdadeira para a glória do seu nome. Em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparastes? Em outras traduções, por que me abandonastes? A cruz é o lugar da agonia, a cruz é o lugar da angústia, a cruz é o lugar da punição. Alguém disse que quando Jesus nasceu, o fato de Jesus ter nascido quando o Filho de Deus nasceu, disse alguém que a noite se fez dia. Mas quando ele morreu, se fez noite ao meio-dia. E de meio-dia até as 3 da tarde, o sol escureceu. As trevas tomaram conta da terra. Alguém diz que Deus fez com que as trevas viessem sobre a terra naquele momento. As pessoas não estavam enxergando, não viam Jesus na cruz. As trevas tomou até o lugar. Acredita-se que porque Deus não queria, não permitiu que a humanidade visse o juízo que Jesus estava passando em nosso lugar. A punição que Jesus recebeu, divina, por nossos pecados. Enfim, em João 19, versículo 28, Jesus clamou, tenho sede, nós já falamos aqui, os guardas prontamente deram a ele vinho ou vinagre em lugar de água, e da pior qualidade. No versículo, João capítulo 19, versículo 30, Jesus declara aquela palavra final, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olhe, está consumado. Nós, nesse mundo, vamos sofrer provas, lutas, tentações, aflições. Nós não temos desculpa para dizer que a tentação foi muito grande, a gente não aguentou a tentação, porque a Bíblia diz que Deus, juntamente com a tentação, Ele nos dá o escape. Porque a tentação, ela é carnal. A tentação não é sobrenatural. Até porque, se fosse sobrenatural, nós vivíamos caindo todo dia, toda hora, porque ninguém resistiria. A tentação é carnal. Mas a Bíblia nos dá o livramento espiritual, diz a palavra do Senhor. Juntamente com a tentação, Ele nos dá o escape. Quando Jesus está na cruz, Ele sofre a dor, Ele sofre a angústia, Ele sofre o escárnio, Ele sofre o abandono, o desprezo. Mas Ele não nega-se a cumprir o plano do Pai de nos salvar. Ele vai até o fim, declarando em suas últimas palavras, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós temos o livramento do Senhor, nós temos a provisão do Senhor, nós temos a bênção do Senhor, nós temos o perdão do Senhor, nós temos a salvação do Senhor, nós temos o amor do Senhor. Nós somos cercados pela família do Senhor. Acontece qualquer coisa, amanhã você manda uma mensagem no Zap dizendo, irmão, ora por nós. Daqui a pouco tem um mutirão de gente mandando mensagem, estou orando. E não pense que é só para ficar marcado lá que está orando, não. É gente que vai orar mesmo pela sua vida. Tem exércitos de Deus em oração por você. Porque a obra do Senhor foi para nos restaurar completamente.
A bênção de Deus na nossa vida, ela é completa. Jesus não morreu naquela cruz para ficar uma história de dor sendo contada apenas. Jesus morreu lá na cruz para que a obra de salvação fosse consumada. Tudo que nós já ouvimos até agora foi que para que você viesse à igreja e não pensasse, eu vou ouvir cantar 2, 3 hinos de novo, depois vai 2 crianças lá para frente, depois vai um grupo de irmãs, depois vai 2 pessoas mais 3 lá para frente, ministério de louvor, e terminou, vem o pastor dar uma palavra e a gente volta para casa. Não, é mais do que isso. A vitória de Deus para a sua vida, porque está consumado. A obra dele foi completa. Alguém pode dizer para você assim, olha, eu não acredito. Não importa se você não acredita, ele já morreu e pronto. Mas eu não sou crente, não importa se você não quer ser crente. Ele morreu na cruz, a obra dele foi completa e eu creio nisso. E eu tomo posse disso que ele fez por mim. Eu tenho tudo para viver uma vida vitoriosa, apesar da dor. Tenho tudo para viver uma vida de louvor e gratidão a Deus, apesar das tentações, das tribulações dessa vida. Eu tenho tudo, porque Jesus disse, a obra está completa. E agora, se você olhar para trás, você vai ter a história de Israel. A história antes de Cristo. Mas se você chega na cruz, e após aí você vai ter a história depois de Cristo. E aí tem um grupo ainda, os judeus ainda querendo viver o antes de Cristo. E eu não estou nem aí para isso, porque eu vivo depois de Cristo. E depois de Cristo a obra foi realizada completamente. Ele não teve um desmaio? Não. Ele não apagou na cruz, ele morreu, diz a palavra. Ele entregou o Espírito ao Pai. Depois vão testar para ver se ele está morto mesmo. Fura ele e pega uma lança e fura o lado dele para ver se ele ainda está vivo. Mas a obra é completa. Ele já rendeu-se, ele já entregou o seu Espírito ao Pai. E agora não tem mais o que fazer, nós temos que tirar daqui. Vamos descer da cruz, vamos jogar ele num túmulo. E levam ele para um túmulo e ainda botam gente para vigiar, porque acreditam que o povo dele pode ser fanático e acreditam na história dele que disse que vai ressuscitar depois de 3 dias. Então, para botar guardas para vigiar, para ninguém roubar o corpo dele. Mas antes que o povo dele saiba que ele ressuscitou, os guardas comprovam que ele ressuscitou dos mortos. Antes que as mulheres sejam as primeiras que vão lá visitar o túmulo, se surpreendam com o túmulo vazio, já tem guarda correndo para dizer aos seus comandantes que enquanto eles vigiavam, enquanto eles guardavam o túmulo, ninguém sabe como, ninguém viu ninguém chegar lá, mas a pedra enorme foi removida. Ninguém pode anular a morte. Ele morreu por completo, ele entregou-se por completo, ele sofreu por você a pior dor. Ele sofreu em seu lugar a pior condenação. Mas também ele garante para nós a salvação, a vida eterna. Que é mais do que a criação, que ele criou todas as coisas, pela sua palavra, criou tudo, haja luz, criou os animais, separou águas, separou o mar, rios, pela sua palavra. A estrela fica ali de noite, a lua à noite, mas de dia eu não quero vocês, eu quero o sol, eu quero que esquente, as mulheres vão precisar estender roupa para aquecer a sua roupa, eu quero assim. Criou tudo com a sua palavra, mas quando foi para criar, aquele que nos deu a origem, a nossa descendência, quando foi para criar, ele o formou e soprou nas suas narinas e colocou neles o seu espírito.
E agora, depois de tudo isso, nós temos uma história interessante, aquela história, as histórias do Antigo Testamento, que você não encontra no Antigo Testamento. Irmãos, vamos orar ali para a gente ser cheio do Espírito Santo. Vamos para o templo, a gente leva um bodezinho, um cabritozinho, a gente sacrifica, o Espírito Santo vem sobre nós e não vinha de jeito nenhum. Você vai encontrar na Bíblia o Espírito Santo descendo sobre alguns homens, sobre Sansão, aí vem sobre um ali, sobre outro ali, o Espírito Santo vem e usa aquelas pessoas como deveria ser usado, eles são usados de forma poderosa nas mãos do Senhor. Mas até o dia que o Senhor usa um profeta lá no Antigo Testamento e diz que vai chegar um dia em que ele vai derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Sobre todos os seus filhos vai ser derramado o Espírito Santo. E não mais aquele espírito de vida que ele sopra lá no Éden, mas o seu Espírito Santo vai estar sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo é derramado, a igreja que foi salva, perdoada, misericordiosamente alcançada por graça, agora ela é revestida de poder de Deus. E hoje você está aqui, todo mundo está orando com você, mas quando termina o culto, você vai para casa sozinho e chega em casa, se o dente dói, não está ninguém lá com você, é você e você e você mesmo, mas o Espírito Santo está lá com você. A presença dele está com você. Se você vai falar do Evangelho, do amor de Deus, o Espírito Santo te dá ousadia para isso. Você está enfrentando os desafios da vida, o Espírito Santo está atuando na sua vida, te fortalecendo e te levando a isso. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida. A sepultura não segura Jesus. Um dia tudo aquilo que nos causa medo, tudo aquilo que nos angustia hoje, não existirá mais. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Para a glória do Senhor. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, e a partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Cícera e a irmã Cecília para estar aqui conosco na mesa. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar o pão, o vinho. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor, por Teu amor, por Tua misericórdia e graça por nós. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, a dor que é incompreensível para nós, ó Deus, tanto sofrimento. Mas nós Te louvamos nessa noite, porque sabemos que tudo isso foi por amor, para a nossa salvação. Graças damos, Senhor, porque nós não merecíamos e não merecemos, mas damos-te graças por ser amados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos aqui o pão, o vinho, que representam o corpo, o sangue do Senhor Jesus, e que traz-nos à memória, Senhor, o seu sacrifício por nós, a sua dor,
por nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos leva a entendermos que hoje, por causa do corpo que foi partido do Senhor, por causa da sua morte, por ser desfeito lá na cruz, a sua vida, é que nós hoje fazemos parte desse corpo, como membros dele. Somos aqui nessa noite, ó Deus, como partes desse pão nessa bandeja. Nós somos pães, pequenos pães, que representam pequena porção, parte desse teu corpo, que é a igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque também quando observamos tudo isso, lembramos da declaração do Senhor que isso será feito até que o Senhor venha. O Senhor vai voltar, o Senhor virá, e nós te aguardamos em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verter. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve não precisa. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tu não somente perdoas, purificas também, ó
Jesus. Sim, e de todo pecado. Hoje é deu certo. Só sobrou de Jesus. Mais que a neve, alvo, mais que a neve, se nesse sangue lavar, e serei. Todo membro tem o pão? Falta ninguém, não? Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos. Aleluia. Todos têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber em memória de mim. Bebamos todos. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro na cruz, pelo sacrifício por nós. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós mais uma vez podemos nos apropriar, tomar posse, Senhor, da bênção do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Espírito Santo habita em nós, nos convencendo a cada dia a crer nesse Evangelho verdadeiro e santo. Muito obrigado, Senhor, porque o mesmo Espírito, Senhor, está ao mesmo tempo nos concedendo, nos aconselhando, nos orientando, nos exortando, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nesse mundo existe, Senhor, tantas porções sendo oferecidas, distraindo, convencendo e enganando as pessoas. O sacrifício de Jesus foi perfeito e completo, não mudou e não mudará. Continuará restaurando almas, transformando vidas, Senhor, libertando das prisões, das cadeias, escravizados e oprimidos, e dando, Senhor, a eles ousadia para caminhar e servir ao Senhor. Deus, nós te louvamos porque nessa noite nós estamos aqui, mas não apenas, Senhor, para participar de mais um culto, mas para te oferecer a nossa vida, te oferecer o nosso ser, consagrarmos a Ti o que somos, o que temos, em nome de Jesus. E se não for assim, meu Pai,
Se não for para isso, a tua palavra diz que nós somos, desde o início, nós já fomos criados para a glória, para que o teu nome fosse glorificado. Que nós, em nome de Jesus, vivamos a cada dia para a tua glória, Senhor. A cada dia para a tua glória. A cada dia para a tua glória. Aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alvos. Nós vamos cantar mais uma vez. Alvos que a neve. Mais alvos que a neve. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Alvo. Alguém que deseja essa noite fazer a sua decisão para Jesus. Alguém que de repente se afastou do Evangelho, quer voltar para o Senhor hoje à noite. Se alguém que deseja voltar para Jesus hoje à noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar ao Senhor, orar agradecendo a Deus por esse momento, orar agradecendo a Deus por tudo que o Senhor nos fez. E nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Tereza, né, que passou por cirurgia, mas já está aí bem recuperada. Continuemos orando pela nossa irmã Rosângela também, né, que está se recuperando da cirurgia que fez. A gente orando pelo irmão Rosângela, orar pelo irmão Alexandre também, né, que está lá tomando conta dela enquanto a irmã Irene veio. Então, oremos por eles em nome de Jesus. Oremos pela nossa irmã Eliane, por sua família, para que Deus, em nome de Jesus, venha estar abençoando, fortalecendo eles nesses dias tão difíceis. E nós temos uma notícia boa também, né? Outra notícia boa também. No dia do culto do encontro das mulheres, não foi? A irmã Cal tomou a decisão dela, está aí firme, em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a irmã Cal. Depois você descobriu o nome dela, viu? Só vejo Cal, a gente só chama de Cal, né? Tem nada a ver. Vê que malvadeza. Como é que a pessoa pega Miriam e transforma em Cal, né? Mas também a gente faz isso, né? Eu tenho uma irmã que eu não sei de onde surgiu esse nome. Alessandra, o mesmo nome. Eu Alessandra, ela é Alessandra. Eu não sei de onde surgiu Doca. Tem gente que até hoje chama ela de Doca. Doca. Sei não de onde é isso aí, esse negócio de Doca. Ninguém sabe de qual foi essa toca que saiu a Doca para botar nela. Mas até hoje tem gente que chama ela de Doca. Não sei porquê. Então nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele, né, por tudo que Ele nos concedeu. Continue orando ao Senhor. Continue orando por Alessandro, né, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Que Deus continue abençoando os nossos visitantes, né? Dudinha, Vitória. E hoje a Vitória foi em dose dupla, não foi? Hoje é Vitória para dor. É Vitória sobrando hoje, viu? Porque a vitória é do povo de Deus, você sabe, né? Hoje é 2 vitórias, logo. Então Deus abençoe em nome de Jesus as vitórias. E a todos nós. Vamos orar agradecendo a Deus. Esse microfone aí, cara. Liga ele aí. Irmão Edson ora, encerrando, e depois nós petramos a bênção apostólica. Oi, som. Oi, som.
Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso em que podemos aprender a tua palavra, em que podemos estar em comunhão com os nossos irmãos e que podemos, Senhor, estar relembrando o sacrifício que fizeste por nós naquela cruz, Senhor. Te adoramos, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela semana que passou e te pedimos que nos conceda uma semana abençoada, Senhor, na tua presença. Leva-nos em paz aos nossos lares e que, em nome de Jesus, Pai, tenhamos uma semana onde possamos exalar o teu amor, onde possamos testemunhar a tua palavra, Senhor, e possamos, de fato, ser aquilo que o Senhor nos vocacionou para ser, que é cristão, sermos salvos em Cristo Jesus, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, por aqueles que estão aqui, por aqueles que também não puderam vir, que o Senhor visite a cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que tão cedo possamos estar aqui novamente em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, para celebrar o teu santo nome, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém.